Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo e o bom dia. Que Deus vos abençoe grandemente, a vida de cada um de vocês e a minha também. Nesta manhã vou estar trazendo a palavra de Deus para a vossa meditação, que se encontra em Jeremias, no capítulo 17 e no versículo 12. O título da mensagem é assim: Jeremias clama a Deus que o socorra dos seus inimigos. Trono de glória, enaltecido, desde o princípio e o lugar do nosso santuário. O Senhor, esperança de Israel. Todos aqueles que deixam serão envergonhados. O nome dos que se aparta de mim será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas viva. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Louvado seja o nome do Senhor. E eis que ele me diz, onde está a palavra do Senhor? Que se compra, mas eu não me recusei a ser pastor. Seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu o sabe, o que sai dos meus lábios está no meu conhecimento. Não me sejais motivo de terror. Meu refúgio és tu no dia do mal. Seja envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhados. Assombrei-se ele, e não me assombrei eu. Trazei sobre eles o dia do mal, e destruíeis com dobradas destruição. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra nesta manhã para os nossos corações. Aqui foi um clamor, do servo de Deus, o servo Jeremias. Ali quando ele estava sendo perseguido por causa da palavra de Deus. E ele começou a clamar pela proteção, pela guarda de Israel, para que o Senhor viesse guardar ele dos seus inimigos. Porque aqui nós vimos que ele fala assim: o Senhor é que traz esperança para Israel, aleluia. E todos aqueles que deixam, deixa que a palavra de Deus, aquele que deixa o caminho de Deus, o caminho da verdade, eles serão envergonhados. Porque muitos não querem o caminho da verdade, muitos não querem a palavra de Deus. Mas aqueles que perseguem aqueles que querem viver na verdade, aleluia, esses serão envergonhados pelo nosso Salvador Jesus Cristo. E ele fala assim, envergonhado o nome dos que se aparta de mim serão escritos no chão. Por quê? Porque abandonaram o Senhor e abandonaram a fonte das águas. O Senhor, ele não está falando fonte das águas naturalmente, mas ele está falando espiritualmente. Quando a pessoa deixa essa fonte viva, que é a palavra de Deus, que é a verdade de Deus, a palavra de Deus fala que o Senhor o deixará também. E ele fala assim, e cura-me, Senhor. Ele falando, o profeta Jeremias, cura-me, Senhor,
e eu serei curado. E salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Aleluia. O profeta Jeremias fala: Senhor, cura-me e sara-me. Por quê? Porque tu és o meu louvor. Jeremias, ali no seu clamor, orando a Deus. E ele fala: e eis que ele me diz: onde está a palavra? Porque muitas das vezes tem pessoas que querem nos testar, quer pegar nós, muitas das vezes, se eu e você verdadeiramente vive na palavra de Deus. Vive uma vida com sinceridade. Vive nessa fonte que jorra todos os dias, que é a palavra de Deus. E ele diz, falar assim: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te, e nem tampouco desejei o dia da aflição. E ele fala: mas tu sabe, o que sai dos meus lábios está no meu conhecimento. Louvado seja Deus. Porque aquele povo, ele queria o quê? Pegar Jeremias de qualquer maneira, qualquer falha que Jeremias poderia ter, ele queria encontrar. Mas só que aquele povo que não encontrava no servo de Deus nenhuma falha. Por isso que perseguia o profeta Jeremias, porque o profeta Jeremias, ele falava aquilo que o Senhor o ordenava. Ele falava o profundo e o escondido do coração daqueles homens. E o Senhor usava ele tremendamente, aleluia, nas suas mãos. E ele fala: não me sejais motivo que de terror. O meu refúgio és tu no dia mau. Ele fala assim: olha, tu és o meu, que não me sejais motivo de terror. E ele fala: o Senhor, ele é o meu refúgio. E é nos dias maus, no dia da perseguição, no dia da humilhação, no dia das provas, no dia que eu estiver, me pegar, me jogar ali dentro de um calabouço, seja onde que for, mas o Senhor é o meu refúgio. E ele fala assim: olha, e sejais envergonhados que me perseguem. Ele fala: Senhor, envergonha aqueles que todos estão me perseguindo. Jeremias, o servo de Deus, falando aqui. E não seja eu, aleluia, envergonhado não, mas envergonha aquele que me deseja o mal. Envergonha aquele que está se levantando contra mim. Envergonha esse. Louvado seja o nome do Senhor. E assombre-se ele, tipo, assombre. Que ele tenha temor, venha assombrar, né? Ele, Senhor, e não me assombre. Eu trazer sobre ele o dia mau. Vou trazer o quê? Para aqueles que estão perseguindo o servo de Deus, o dias mau. Assombrarei, farei medo, trazerei terror sobre a vida deles. Aleluia, o Senhor, ele falando com o nosso Deus, o profeta Jeremias. E eu trazer sobre ele o dia mau. Destruirei com dobradas destruição. O Senhor, vou destruir e trazer em dobrada muito mais daquilo que você possa pensar e imaginar. Porque quando alguém está se levantando contra a palavra de Deus, contra o princípio de Deus, aleluia, eles ou ela não está se levantando contra mim, contra você, mas se está se levantando contra o próprio Deus, que condena todas as coisas que não é do seu agrado. E aqui, esses que perseguiam Jeremias, eles pagaram um alto preço. Eles pagaram com as suas próprias vidas.
E além de pagar com as suas próprias vidas, eles também pagaram com as suas próprias almas no tormento. Por isso que nós não podemos de maneira alguma, às vezes, querer colocar as nossas mãos naquilo que o Senhor está tratando, ou se alguém está se levantando contra você, e você guardar mágoa, guardar ódio, rancor, desejar muitas das vezes o mal para a vida daquela pessoa. Mas quando eu e você dobramos nossos joelhos e entregamos tudo nas mãos do Senhor, Ele é um Deus que tudo pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus vos abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Fique na santa paz de Deus. Que Papai do Céu vos abençoe grandemente as nossas vidas. Fique com Deus.